E em estúdio, para analisar os destaques do dia, está Paulo Pinto Luís, analista do Barclays, e Pedro Lino, da Div Broker. Muito boa tarde a ambos e obrigado por estarem neste fecho de contas. Paulo, começando por ti, esta notícia da atribuição de dividendos da Apple, 17 anos depois do último dividendo, é um sinal de mudança na tecnológica norte-americana? Pelo menos é um sinal de mudança da liderança, não é? O Tim Cook, obviamente, tem um estilo diferente de Steve Jobs, que tinha, todos estes anos, sempre não queria realmente recomeçar o dividendo, porque havia, segundo ele, sempre potencialidade para crescer, inclusive para ter o dinheiro disponível para alguma aquisição que fosse interessante para aquilo que era a estratégia da Apple. Mas a verdade é que, realmente, com os últimos anos extremamente agressivos, no sentido positivo da Apple, e dos últimos trimestres, sempre nesse mesmo sentido, já tínhamos quase 100 mil milhões de dólares em cash e havia que tomar algumas decisões do que fazer. Por um lado, esta questão do dividendo, depois destes anos, é uma forma de, segundo a Apple também, e é evidente, de tentar cativar mais alguns investidores para a Apple, ou seja, aquele tipo de investidores, alguns mutual funds, que se a empresa não der dividendo, não estão nessa empresa. E, portanto, mesmo com um pequeno dividendo, porque aos preços que a Apple está neste momento, junto aos $600, estamos a falar de um dividend yield anual menos de 2%. Portanto, não é por aí que vai lá que o investidor normalmente vai estar a investir numa empresa como a Apple. A Apple é uma empresa de continuar a ser de crescimento, de inovação. Haverá aqui a questão de dar ou não um sinal de que no curto prazo não há tantas oportunidades. Assim, quando se tem 100 e se está a dar 10, não é por aí também. Eu diria que é mais um sinal apenas de estar no melhor de dois mundos, continuar a ser uma empresa de crescimento e de inovação e ao mesmo tempo alargar o seu espectro de investidores e portanto, ir também dando algum retorno mais fixo aos investidores da Apple. Pedro, é aqui aquela imagem de marca, o Paulo já falou um pouco sobre isso, a imagem de marca de Tim Cook quer deixar já vincado desde o início da sua liderança? Não, há claramente uma alteração de política de remuneração dos acionistas, mas também temos que colocar isto num contexto, é que a Apple é neste momento a maior empresa em termos de capitalização bolsista. Ainda hoje estava a ver uma análise da Bloomberg que se somássemos a Exxon, que é a segunda maior, com a Intel, mesmo assim essas duas gigantes de ambos setores, do setor petrolífero e dos chips, mesmo assim não chegavam ao tamanho de que a Apple tem. E neste momento 100 mil milhões de dólares é muito dinheiro. Muito deles estava aplicado em obrigações de tesouro americanas de curto prazo, começam a apresentar algum risco e é natural que a administração se tenha proposto o dividendo e recompra de ações próprias, até porque isto vem depois, segundo a administração, de encontros com os próprios acionistas. Eu creio que alguns grandes acionistas podiam já estar um pouco desconfortáveis com a excessiva exposição à dívida americana, porque com 100 mil milhões já é um pouco complicado. Agora, também é preciso vermos a seguinte questão. A recompra de ações só vai avançar a partir de setembro deste ano e o dividendo só vai a partir de julho. Até lá, a Apple vai continuar a acumular dinheiro. Ou seja, do monte de 100 mil milhões de dólares que a Apple tem, na realidade ela vai continuar a mantê-los, porque os resultados trimestrais que ela apresenta, em termos de cash flow, são mais do que suficientes para o dividendo e para a recompra de ações. Ou seja, na realidade não vai haver uma diminuição, vai haver uma estabilização do cash disponível da Apple em torno de 100 mil milhões de dólares. Esperar 17 anos para atribuir um dividendo parece um pouco estranho fazer-te esta pergunta, porque estamos a falar de uma das empresas mais bem-sucedidas que são conhecidas na atualidade, mas poderá ter sido tempo demais, esperar 17 anos para atribuir um dividendo? Bem, os acionistas não se podem queixar, porque há duas formas de um acionista ganhar dinheiro, via dividendo e via valorização da cotação da ação. E se há algo que os acionistas da Apple nunca se podem queixar é do dividendo, ou seja, a estratégia aplicada pela Apple foi muito bem sucedida porque permitiu o reinvestimento do seu cash na atividade que Steve Jobs pensava que iria ser mais rentável no desenvolvimento, investigação de novos produtos, e isso foi o que permitiu à Apple renascer das cinzas, porque há 10 anos atrás a Apple estava falida. Era uma empresa que cotava nos $6, com os splits todos, $6. Hoje vale $600. E, nesse sentido, pode-se dizer que foi uma estratégia muito conservadora, guardar o dinheiro, aplicar na sua atividade, mas porque havia um visionário.
neste momento, se calhar é a altura de começar a distribuir. Paulo, olhando para outras questões, há ainda potencial para esta Apple continuar a crescer? Se olharmos só para a valorização desde o início do ano, estamos quase no final de março, já ganhou 45%, já valorizou 45%. Parece que é uma empresa que já valorizou, já atingiu o seu máximo, mas a verdade é que continua a surpreender. Continua a ser a questão de inovação e a questão de liderança da Apple, não é? Todos os produtos novos que vai lançando, o iPad foi o maior há um ano e pouco, continua sempre a fazer um upgrade dos seus produtos, a estar realmente em termos tecnológicos muito à frente dos concorrentes. Toda a questão também, a expansão para o mercado asiático e chinês, como se nos últimos trimestres tem sido bombástico, basicamente. Portanto, a expansão da rede, distribuição da Apple, todos os projetos, porque para além depois do iPhone 5, do iPad 4, o que for, há o Apple TV também, que é um projeto muito importante para a Apple. Portanto, há aqui mercados que, tal como há 2, 3 anos pareciam desconhecer-se o valor deles, a questão é que eles continuam a ganhar tração onde estão, e há sempre algo que pode vir de novo e que pode, entre aspas, fazer explodir as cotações. Portanto, neste momento poderíamos dizer que as análises, quer do Barclays, quer das casas, já estão nos 700. Quando começámos aqui há um ano assim a comprar a 300 e depois as análises eram de 400, depois passaram para 500, portanto estão sucessivamente a subir, porque também sucessivamente a Apple consegue surpreender positivamente quando se espera algo bom, eles conseguem dar algo ótimo. Portanto, continua a ser uma empresa muito atrativa, daquelas que é preciso ter realmente, entre aspas, coragem para investir e deixar estar, pelo menos porque até agora tem sido essa a melhor estratégia de investimento na empresa. Ainda assim, há aqui um dado curioso que eu gostava que analisassem, que é o facto do dinheiro que vai ser utilizado para fazer esta recompra e para fazer a atribuição, para pagar aos acionistas, vai ser dinheiro que está em território norte-americano, isto sem contar com os 2/3 que são avançados, que estão fora dos Estados Unidos, em regiões offshore, o que, se fossem trazidos ou repatriados, teriam custos ao nível de impostos muito acentuados. Isso também poderá, obviamente, pesar, mas acho que aqui o maior peso é, evidentemente, a questão, como também Pedro Lindo, é uma questão de começar a distribuir também algum dinheiro aos acionistas de uma forma mais estável e de estar com o estado de investidores que não querem só estar numa empresa de crescimento, que está sempre a subir de valorização, mas querem ter algum retorno fixo como outro tipo de empresas que há no mercado americano. E, portanto, alargam o espectro, continuam a estar, como eu digo, nos melhores dos mundos, para o investidor que quer rentabilidade fixa e para o investidor que quer, basicamente, a evolução do preço, que não se vai estar muito a importar com 2% ou 1,5%, mas vai pensar que a Apple pode estar a 650, a 700, grande parte das empresas vão continuar aí e depois vêm os outros também. Portanto, isso para a Apple é o melhor dos mundos. Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este nível. Não, a questão dos 100 mil milhões e dos 2/3 estarem fora, repare, o problema é que 40 mil milhões já estão em obrigações de tesouro americanas, os outros estão fora dos Estados Unidos. Mas para esta operação que a Apple acabou de anunciar, ela não precisa. Tem dinheiro suficiente. Não precisa, porque o cash flow anual são $35 por ação. Ora, se dividimos isto, dá $8 por trimestre. Ela vai servir $2,6, ainda lhe sobram quase $5 para a recompra das ações, que é mais do que suficiente. Ou seja, ela nem vai precisar de ir nem ao dinheiro que tem parqueado fora dos Estados Unidos, nem ao que tem nas obrigações de tesouro americanas. Olhando para outro assunto do dia, o CEO da PIMCO garante que Portugal vai seguir o exemplo da Grécia, ou seja, no final deste ano vai precisar de um segundo pacote de ajuda. Parece que é o cenário mais provável. Bem, estes rumores são cada vez mais frequentes, mas parece-me que não. Portugal este ano não vai precisar de um segundo pacote de ajuda, nem de um novo reestruturar, porque são palavras um bocado fortes. O que eu acho que Portugal vai necessitar, e além disso já foi um pouco, a pista já foi deixada por Olli Rehn na semana passada, vai precisar do que se chama um bridge loan, que é, enquanto o programa acaba e Portugal volta a ter novamente o acesso ao mercado, vai precisar de uma ajuda. E essa ajuda, nada mais natural devido do futuro mecanismo de estabilização financeira, que pode comprar dívida soberana. E o que eu acho que vai acontecer é que Portugal vai ter que recorrer a esse mecanismo e nada mais natural do que a Troika vir até a propor isso mesmo. Não é um alargamento do pacote atual, não é uma reestruturação, não é uma renegociação. Há ter que haver um mecanismo que facilita ao Governo dinheiro. Porque
fazendo todas as contas, e este é que é o problema dos economistas, é que fazendo as contas já toda a gente percebeu que Portugal não vai conseguir, em 2013, regressar aos mercados, nem captar os volumes necessários para de reembolsar a dívida que vence. Até porque nós, no último ano, emitimos sempre a 3, 6 meses e 1 ano no máximo. Ou seja, toda a dívida de 2011 vence este ano. Toda a dívida que nós emitimos já este ano ainda se vence este ano. E é esta concentração no curto prazo que começa a ser uma bola de neve cada vez maior, que os economistas, chefes das casas de investimento e dos fundos, começam a duvidar como é que se vai tirar este novelo, porque com dívida de curto prazo tão elevada, tem que haver algum tipo de mecanismo, que quanto a mim será um mecanismo de estabilização financeira, que tente prolongar a maturidade da dívida portuguesa. Fora isso, essa concentração excessiva, e se não houver um resultado, isso coloca uma grande incerteza sobre Portugal. Paulo, partilhas da opinião do Pedro ou achas que vai haver lugar para um segundo plano de ajuda ou até para uma reestruturação da dívida? Não, a visão do Barcas, a primeira é que em 2013, vamos ver, não é? Obviamente a questão, há quem ache que Portugal nessa altura poderá estar em... É uma visão muito otimista, olhando para os dados assim, com os dados que são que temos conhecidos. hoje, assim, Portugal tem feito metade daquilo que pode fazer de trabalho de casa, não é? Que é a contenção orçamental. Depois tem a questão do crescimento económico. Obviamente não se espera nem para este ano e provavelmente nem para o outro crescimento económico. Portanto, em termos de longo prazo, a dinâmica do rácio de dívida para o PIB, obviamente, não é favorável a Portugal, a não ser que realmente comecem a haver medidas de realmente crescimento económico ao mesmo tempo que há a contenção orçamental. É, obviamente, também verdade que o mercado tem algum receio, depois do que aconteceu à Grécia, mais do que tudo, de qualquer bridge loan, de qualquer nova ajuda, algum bailout, em que haja a tentação de um novo PSI, portanto, os privados a ter que assumir algumas perdas na dívida pública portuguesa. E acho que essa é a principal ameaça ou risco que poderia haver. Aquilo que parece também ao Barcas é que isso, pelo menos em 2012, seria quase impensável, porque também os responsáveis europeus sempre quiseram passar a ideia que a Grécia é um caso único e tudo o que aconteceu é um caso único, pelas circunstâncias, pela dinâmica de dívida e de crescimento económico, pela falta de implementação de reformas, pela falta também de ter feito aquilo que os outros países fizeram, pelo menos implementar o que lhes era exigido. Portanto, Portugal tem sido um bom aluno e essa questão poderá sempre ser recompensada pelos seus parceiros. Portanto, por 2012, provavelmente, poderá haver questões de, se for necessário, haver alguma intervenção para dar o bridge loan, o que for, e em 2013, eventualmente, conforme aquilo que estivermos em termos de condições macroeconómicas e também a questão do crescimento económico global, ou seja, se todo o mundo estiver a crescer melhor, obviamente isso vai ajudar Portugal e as economias que precisam de exportar e precisam crescer por essa via. Portanto, todo o contexto poderá beneficiar alguns países como Portugal. Em 2013, eventualmente, sim, provavelmente poderemos ter que precisar de ficar mais 2 ou 3 anos de ajustamento, porque voltar ao mercado com taxas, nem que fosse a metade do que estão agora no secundário, também seria impensável numa dinâmica de dívida a longo prazo. Portanto, algo tem que ser feito. O mercado já percebeu que é demasiado se calhar otimista pensar que vai tudo correr bem, que em 2013 vamos para o mercado, mas até lá eu diria que o cenário mais com a Grécia seria, pelo menos de acordo com o Barcas, neste momento completamente fora de cogitação. Pedro, partilhas da opinião de que as medidas de contenção que estão a ser postas em prática dentro da Europa estão a funcionar só para o caso espanhol e italiano? Repare, o que está a funcionar no caso espanhol e italiano é o sistema financeiro, é o sistema bancário. É o facto de termos um BCE que cedeu mais de 1 trilhão de euros e dos quais os bancos espanhóis e italianos foram os que recorreram mais. E esses bancos estão a suportar o sistema financeiro nacional comprando as obrigações e comprando a dívida do próprio Estado. É por isso que nós vemos que as dívidas dos países, a dívida pública há 10 anos, italiana e espanhola, têm vindo a baixar substancialmente, mesmo com o problema que tivemos há 2 semanas com a Espanha, quando ela subiu unilateralmente o seu déficit primeiro para 5,8, depois já aceitou os 5,3. Isso, noutro contexto, tinha causado um problema enorme a toda a Europa. Mas não causou porquê? Porque Espanha continuou a conseguir colocar dívida porque os seus próprios bancos compram. É algo que nós cá em Portugal não conseguimos fazer, o que é
o que não deixa de ser estranho, porque um país intervencionado está completamente de mãos atadas, enquanto aqueles que estão à beiras de ser, ou podiam ser intervencionados, conseguem pedir ao seu sistema financeiro que se endivide no BCE e que compre a sua dívida. Agora, claro que há uma questão de credibilidade. Mário Monti é uma pessoa muito credível que tem procurado implementar programas de ajustamento e de austeridade na Itália. Hoje, salvo erro, saiu a notícia que ele vai reformar a lei laboral. Isso tudo são notícias positivas, mas se não fosse o sistema financeiro que tivesse, com o apoio do Banco Central Europeu, que comprasse a dívida pública italiana e espanhola, então aquilo também seria um problema. Olhando para a questão grega, é uma carta fora do baralho. Vai mesmo sair da zona euro mesmo, apesar das questões legais, que só se a própria Grécia pedir para sair, é possível este cenário? A questão da Grécia é muito complicada. O primeiro-ministro Papademos disse hoje que o meio caminho já tinha sido percorrido. Eu diria que é uma mensagem já de pré-campanha. Pois, eventualmente, porque o problema está a começar agora, quanto a mim, que é a implementação das medidas de austeridade. O problema é, enquanto se fala, se acorda, é tudo muito simples. Mas o problema depois é na prática, quando as pessoas sentirem que têm que ir mais pessoas para o desemprego, quando o país já tem 20% de taxa de desemprego, quando sentirem que as reformas vão ter que ser cortadas, quando sentirem que dos 55 aos 60 anos a idade de reforma vai ter que ir para os 65, 67 se calhar, quando sentirem que há uma ausência de crescimento, que o Estado vai ter que cortar mais. Esse é que é o verdadeiro desafio da Grécia. E eu, muito sinceramente, ainda hoje Christine Lagarde disse que, o FMI disse que a Grécia já tinha pouca margem de manobra para errar. Ora, está-se a pedir muito ao povo grego, neste momento, e está-se a dar pouca margem, porque, com certeza, já não cumpriram o que se lhes vinha a pedir. Mas o que eu quero dizer é que há muita coisa que pode correr mal. Muita coisa mesmo. Basta um pequeno precalço para que a Grécia volte a estar outra vez no centro das atenções e, com isso, uma pressão muito forte dos países para que haja uma segunda reestruturação. Paulo, estamos a assistir aqui a um Lucas Papademos bastante otimista. Não, é verdade, pronto, também esta fase realmente eleitoral promove um pouco isso. É óbvio que também, numa situação como a Grécia está, é preciso ter pelo menos otimismo, não é? Mas é um pouco estranho, depois de uma reestruturação alcançada com bastante dificuldade, em que praticamente metade da dívida que havia desapareceu, dizer que metade do caminho já está concluído. Não, assim, se olharmos um pouco para os últimos 6 meses ou um pouco mais, quer dizer, a trajetória quase foi sempre de colisão. Aparentemente a Grécia esteve sempre mais fora do que dentro, não é? E apesar de tudo aquilo que lhe foi pedido, in extremis foi conseguido, esta questão também da dívida, do perdão de dívida, foi conseguido. Portanto, há sempre, neste momento, uma resta de esperança, pelo menos da Grécia, de achar que vai conseguir, mas como muito depende sim, da economia grega e dos gregos, esse é que continua a ser a grande ponto de interrogação, ou seja, tudo o resto, a Europa, os investidores privados, públicos, o que for, se calhar, o meio caminho fizeram eles em dar todo o aval possível e imaginário à Grécia para lhes dar, agora façam o que é o vosso caminho. A questão é saber se vão conseguir, até agora nunca conseguiram provar isso, mas eventualmente poderão conseguir provar, mas toda a comunidade internacional obviamente esperará que seja 2015, 2014. Penso que sempre a questão com a Grécia na Europa foi tentar isolar o caso grego como um caso único. E a questão de, à medida que foi transbordando para a Irlanda, para Portugal, para a Espanha, para a Itália, isso criou realmente um problema muito grande à Europa. Se a Europa conseguir isolar novamente a questão grega num espaço de 2, 3 anos, uma situação de eventual saída ou uma reformulação do que é, neste momento, a relação com a Europa, será mais fácil, só nessa altura. Paulo Pinto Luís, Pedro Lino, muito obrigado pela vossa análise.